COSENS está trazendo 3 trabalhos, eu vou falar um primeiro, né, que tem o título de Historiação da Pandemia de Covid-19 no Estado de São Paulo, a visão do COSENS São Paulo. Bom, a gente, nessa questão da pandemia, embora seja um assunto muito chocante para todos nós, a gente do COSENS, assessoria técnica, resolveu fazer registros de tudo que vivemos nos anos de 2020 e 2021. Então, o COSENS já tem de costume produzir vários cadernos em relação a várias temáticas ligadas principalmente à gestão municipal. Então, o que fizemos, no caso da pandemia, nós produzimos, então, 2 cadernos, o caderno 2020 e o caderno 2021, volume 6 e volume 7 do COSENS, onde a gente queria deixar registrado, dar voz às inquietudes e desafios dos gestores municipais e de suas equipes, como também expressar o inconformismo que vivemos com a condução política realizada pelo Ministério da Saúde. Bom, os objetivos principais, então, desses 2 registros, vocês vão encontrar nesses cadernos a contextualização da reorganização dos serviços de saúde, tudo o que tiveram que fazer na gestão municipal para adequar a essa demanda de Covid e dar conta das outras demandas que já são da atenção básica. Tenho vários relatos que sistematizam toda a situação epidemiológica vivida nesses 2 anos e uma análise sobre isso. A gente também registra a articulação bipartite, né, que tivemos que, de uma maneira mais intensa, tivemos que estabelecer junto com o gestor estadual, em especial a questão da testagem no Estado de São Paulo. A gente analisa também o financiamento tripartite e suas consequências, né, o que foi razoável e o que não foi razoável nesses últimos 2 anos. Os desafios da imunização também estão registrados nesses cadernos. As mazelas encontradas no mercado com a falta de insumos, oxigênios e medicamentos para enfrentar a pandemia, e o que tivemos que fazer para dar conta de minimamente ofertar esses insumos essenciais à vida das pessoas. E também uma discussão um embate muito difícil na desinformação que houve, principalmente no ano de 2020, em relação às condutas farmacológicas e não farmacológicas que a gente devia adotar. No cômpito geral, então, o grande objetivo é registrar a vivência para as futuras gerações, para a gente deixar um registro fiel do que vivemos, para que sirva, então, além do registro, é claro, para que sirva de análise, se houver necessidade de novas ações referentes a qualquer pandemia que seja. Bom, a metodologia ela foi quali e quantitativa, existem sistematização de dados e de documentos legais, existe também análise de informação a partir de bancos de dados já existentes no SUS, seja do governo federal, estadual e dos municípios. Então, a gente fez tanto uma análise crítica quanto o levantamento de dados. Isso é apresentado nos vários capítulos, em cima dos temas que esses capítulos abordam. Tá? A conclusão, então, que se faz dessa metodologia era mostrar que ações o governo federal, estadual e os municípios fizeram no Estado de São Paulo para enfrentar a pandemia. De resultados, a gente pode destacar que fica bem nítido todas as principais ações realizadas pelo COSENS São Paulo no apoio aos municípios. Fica também muito bem registrado, do ponto de vista do COSENS, né, desse nível de articulação, os desafios enfrentados pelos gestores municipais no Estado e o papel que foi cumprido pelo Estado e pelo governo federal. O resultado que a gente quer destacar aqui é que todos esses registros sugerem que existem lacunas muito importantes nas políticas públicas de responsabilidade do gestor federal.
Este é a capinha do caderno 6, que é do ano de 2020. Aqui a gente colocou, claro que eu não vou ficar lendo, mas a gente colocou os vários artigos que tem no caderno. Vou destacar alguns, por exemplo. O complexo cenário vivenciado pelos gestores municipais com a chegada da pandemia, tudo o que precisou ser feito logo no início de 2020. A comunicação assertiva que tivemos que adotar para que as informações pudessem chegar no tempo, de maneira oportuna, a todos os gestores. Uma outra coisa que posso destacar, a gente utilizou também uma ferramenta que fazia uma simulação da necessidade de leitos no Estado a partir dos dados epidemiológicos que iam surgindo, para que os gestores pudessem calcular adequadamente quantos leitos precisavam naquela situação epidemiológica para enfrentar os casos no Estado de São Paulo, né? E outras coisas, né? As relações, as mediações de conflito com o governo do Estado e governo federal. Tem mais aqui, outros exemplos que a gente podia falar. A importância da vacinação no controle da Covid-19 como política de Estado foi abordado já no caderno 6. Tudo que a gente achava naquele momento que já devia ser feito para garantir a imunização em tempo oportuno. A gente também tem uma análise do que chamou lá no Estado de São Paulo, Plano São Paulo, que o governador apresentava, né, toda semana, as ações que foram desenvolvidas no Plano São Paulo e o olhar do COSENS para a definição dessas ações. O olhar crítico do COSENS em relação a ações que julgávamos positivas e outras nem tanto. Tá certo? E por aí vai. Bom, esse é do caderno 6, essa é a capinha do caderno 7. O caderno 7 também tem vários assuntos, por exemplo, tem toda uma análise muito aprofundada da situação epidemiológica e da escalada de Covid no Estado. Fala também da política, da falta de uma política nacional de testagem e o que isso gerou nas ações em nível estadual. A gente também discorre bastante sobre a questão do financiamento, do repasse federal de recursos e no tempo que ele chegou e da maneira como chegou, inviabilizando uma série de ações. A gente aborda, por exemplo, também a falta de medicamentos para intubação orotraqueal do ano de 2021, né, que ainda foi mais gritante do que o ano de 2022, é a falta de oxigênio. O que tivemos que fazer para minimizar essas faltas no mercado. Os desafios dos gestores municipais para alcançar boas coberturas na campanha de vacinação em 2021, tudo que tiveram que reformular no seu processo de trabalho com os recursos escassos para dar conta de cumprir o calendário vacinal e por aí vai. Bom, esses cadernos vocês encontram, estão na forma de e-book no site do COSENS São Paulo, então vocês encontram lá. Tá? A conclusão é que essas publicações do COSENS memorizam a pandemia de Covid-19 no Estado de São Paulo a partir de uma análise crítica do comportamento e do financiamento e das ações de vigilância. Basicamente, esse é o conteúdo. E a gente buscou, nos relatos e no apanhado de dados, valorizar a produção do conhecimento do cotidiano do gestor municipal para que tivesse esse registro fiel de tudo o que aconteceu. Então, a gente avalia que deixa para a história da saúde pública uma publicação diferente de um artigo científico clássico, ele não tem esse formato, é diferente também de uma publicação técnica institucional, ele não se propõe a isso, né? Ele se propõe a fazer um relato sobre a ótica municipal e sobre a ótica do COSENS. Aqui é só para... A gente colocou aqui no final, no prefácio do caderno 7 de 2021, Gonçalo Vecina fez esse prefácio do nosso caderno, e fez um registro que a gente quis destacar aqui para vocês. Meu medo é que, passada a emergência, nos acomodemos e permitamos que nossa sociedade extremamente financeirizada tome conta de tudo que todos nós temos que promover para garantir as deficiências acima apontadas no SUS,
possam ser melhor equacionadas. E é tarefa de todos, dos 3 níveis de governo e da sociedade, que deve se mostrar solidária neste momento de crise e criar os instrumentos de Estado que consigam minorar as desigualdades sociais no Brasil. E, por fim, eu queria fazer, então, esse convite à leitura, né? Quem tiver interesse em ler, a gente espera que bastante gente tenha interesse em ler o material. No stand do COSEN São Paulo, vocês vão encontrar esses 2 cards, que tem um QR Code atrás, né? Que cada um desses cards, do volume 6, que é de 2020, do volume 7, que é 2021, vocês encontram, então, conseguem acessar aqui pelo QR Code e rapidamente ler no celular, baixar da maneira como for mais conveniente para vocês. Então, a partir de amanhã, né, que a gente vai estar lá nos estandes, esses cards já vão estar disponíveis. Então, a gente convida a leitura e fazer também uma análise crítica do nosso trabalho, do que registramos e da maneira como registramos. É isso, muito obrigada.